Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no último dia da Bienal do Livro. Agora nós vamos bater um papo com o Felipe Neto. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, prazer estar aí. Ele ficou famoso com o canal do YouTube Não Faz Sentido e tem muitos projetos que a gente vai conversar sobre isso hoje. Um deles é o livro Não Faz Sentido por Trás das Câmeras, que já está disponível no IBA. Você pode baixar no www.iba.com.br. O Não Faz Sentido foi o primeiro canal brasileiro a ter 1 milhão de inscritos. Sim. O que isso mudou na sua vida de início? Nada. Não, foi uma conquista que representa muita coisa. Sem dúvida é um grande orgulho, né? Não só o Não Faz Sentido, a Parafernália foi o segundo, né? E aí a Parafernália foi o primeiro a bater 2 milhões de inscritos. E é um orgulho gigante para mim. Eu acho que é importante o YouTube para o cenário brasileiro, né? É muito importante. Então, se o Não Faz Sentido e a Parafernália puderam contribuir de alguma forma para que o cenário brasileiro de YouTube crescesse, e acredito que contribuíram bastante para isso, eu me encho de orgulho, muito mais do que conquistar um número, entendeu? Porque assim, a conquista de um número é legal, você ganhar um certificado do YouTube é legal, mas o mais importante, mais legal de tudo é você saber que você está abrindo portas, sabe? Que você está movimentando o mercado, que você está abrindo espaço para que outras pessoas entrem. E isso é muito mais importante do que eu ter um número conquistado, entendeu? Então acho que por isso eu sinto mais orgulho. Pô, que bacana. No prefácio do seu livro, o Rafinha Bastos, ele diz exatamente isso, que o Não Faz Sentido, a Parafernália, o Felipe Neto tá abrindo e mudando a cara da comunicação que nós conhecemos hoje. Por que o Rafinha Bastos escreveu seu prefácio? Eu percebi que o Rafinha, ele tinha tudo a ver com o que eu faço. O Rafinha, muita gente não lembra, mas o Rafinha começou na internet. Ele não começou já fazendo stand-up, ele começou quando nem existia YouTube. O Rafinha fazia uma página do Rafinha, que ele chamava, onde ele fazia vídeos, e eu nem sei onde ele hospedava os vídeos, que não tinha YouTube ainda, e fez muito sucesso. Então ele também tem essa bagagem de ter começado na internet, ter ido para outras mídias, ter crescido, e hoje ele voltou para o YouTube, né? Ele está no YouTube. Então eu percebi que era perfeito ele poder escrever o que ele pensava sobre esse movimento hoje da comunicação no Brasil, do entretenimento pela internet, e ele aceitou e fez o prefácio, que eu acho muito legal, uma das melhores partes do livro, assim, o prefácio do Rafinha. Muito bom mesmo. E eu acho que o Rafinha, ele é um bom exemplo de como fazer com que a internet movimente o mercado. Sim. Então acho que ele tá num caminho maravilhoso agora, voltando para a internet, mas também estando na TV. Acho que o Rafinha ainda vai fazer coisas grandiosas. Vai. É o que a gente espera também. Sem dúvida, sem dúvida. E o Rafinha, ele abriu as portas, vamos dizer que ele abriu as portas para esse entretenimento digital. Só que ele também abriu as portas dos vídeos caseirões, né? De bêbados lutadores, né? Ele fazia vídeos que eram muito amadores, né? E eram engraçados por serem amadores. Sim. Eram feitos amigos filmando com aquela qualidade, porque a câmera não existia câmera mega boa para as pessoas poderem fazer vídeo. Hoje em dia, claro, você precisa de uma grana, mas se você juntar, sei lá, 6, 7 mil reais, é muito dinheiro, mas se você consegue juntar isso, você compra equipamento profissional, você não compra mais, você não compra mais equipamento de quinta, você compra equipamento profissa, uma câmera DSLR que vai filmar com qualidade de cinema, um microfone com qualidade. Então assim, hoje em dia está muito mais acessível, e por isso que a internet está ganhando força, né? Porque está acessível e todo mundo quer fazer, porque é muito melhor eu fazer o que eu acredito do que ficar esperando uma chance na televisão. Certo. Mas e como que é trabalhar nesse mercado que o profissional compete com o amador? Eu acho que essa é a grande mágica da internet, porque a internet não tem competição. Porque o amador tá ali, o profissional tá ali, o vlogueiro tá ali, o cara que faz paródia de música, o cara que faz sketch, e todo mundo tá no mesmo ecossistema, onde um fortalece o outro. Então vamos dizer assim, tem o canal Galo Frito e o canal Parafernália, 2 grandes canais do YouTube brasileiro. Quando o Galo Frito cresce em número de inscritos, a Parafernália também cresce. Por quê? Porque a gente está recomendado na lateral direita do canal deles. E a mesma coisa ao contrário. Então eu acho que não é mais competição. Porque não é que nem TV, que você, vou assistir a Globo, agora eu vou assistir a Record. Você tem que escolher qual emissora que você vai assistir. Na internet você assiste tudo. Você quer, não, eu gosto desses 8 canais. Você assiste tudo que aqueles 8 canais vão fazer. Então é muito mais espaço para você não ter competição. Você ter simplesmente ajuda mútua. E isso é o grande tchan da internet, né? Pô, que bacana. Uma coisa que a gente percebe nas redes sociais, até mesmo no YouTube, que não deixa de ser uma rede social, é que existe muita gente que cria conteúdo de qualidade. Só que essas pessoas ainda não foram vistas, né? Acho que todo mundo precisa de um empurrão.
Qual foi o seu que impulsionou Não Faz Sentido? Olha, cara, o livro narra essa trajetória, né? Porque o empurrão, muita gente acha que o empurrão tem que vir de alguém que já faz sucesso te recomendar. E não é o caso. O empurrão tem que vir do boca a boca. Quando você atinge o boca a boca, você não para mais. Então, esse é o grande objetivo. Se você vai produzir conteúdo, seja ele entrevista, seja ele vlog ou podcast ou qualquer coisa, você tem que atingir o boca a boca. Porque quando as pessoas começam a recomendar umas para as outras, o negócio estoura. Então os empurrões que o Não Faz Sentido sofreu foram empurrões que são completamente fora da internet. Os maiores empurrões foram professores de colégio, começaram a passar os vídeos do Não Faz Sentido em aula, muito mesmo. Foram os próprios adolescentes compartilhando, foram os adolescentes que odiavam Não Faz Sentido, porque eu falava mal das celebridades e tal, né? Eu fiz um vídeo do Justin Bieber, eu fiz um vídeo do Crepúsculo, e os adolescentes ficavam revoltados e queriam mostrar como eu era um desgraçado, e falavam, olha só o que esse babaca tá fazendo, e ao fazer isso divulgavam. Então foram vários empurrões. Teve blog também que postou, né? O Não Salve e o Bobagento foram dois blogs que no início publicaram. Tanto você quanto o PC Siqueira também. O PC também. Mas sozinhos os blogs não teriam feito o Não Faz Sentido ou o Mais Poxa Vida, que é o do PC Siqueira, chegaram aos números que chegaram. Por quê? Porque o boca a boca que é o importante. É a pessoa ficar compartilhando o vídeo e passando para outra. Isso é fundamental. E as pessoas têm que focar nisso. Como eu posso ter carisma o suficiente no conteúdo que eu vou fazer para as pessoas quererem mostrar para as outras? E esse é o grande segredo que tem na internet. Pô, então o seu livro, ele serve tanto para aquela pessoa que quer fazer um vídeo, um conteúdo legal na internet, quanto também para as empresas que estão investindo muito agora, né, em conteúdo nas redes sociais. Sem dúvida. Assim, um dos empreendimentos que eu fundei foi a Paramaker, né? E a Paramaker, ela trabalha para profissionalizar o mercado de YouTube no Brasil, trazer anunciantes e colocar as empresas de uma forma muito mais criativa dentro do YouTube. Então, se a empresa quer anunciar no YouTube, ao invés de ela pegar o comercial da televisão e colocar no YouTube, que é o que muitas fazem, a gente mostra uma solução diferente, que são inúmeras. E essas soluções criativas de anúncio são que estão mudando a forma de se anunciar no Brasil também. Então, assim, a Paramaker, ela trabalha não só profissionalizando o cara que produz conteúdo, como também como as empresas estão dentro da internet, né? Dentro do YouTube principalmente. Porque realmente é uma mágica, né? Você tem que ter uma noção de audiência, ter uma noção do que o YouTube proporciona, de como fazer aquilo funcionar da maneira certa. Então acho que a Paramaker, o principal dela é isso, ela mostrar para o anunciante, olha, você pode fazer algo muito mais criativo, muito mais inovador dentro do YouTube do que você tem feito ultimamente. Isso que é o grande atrativo. Pô, que bacana. E como que rolou a Paramaker? Eu sei que ela é a junção da Parafernália com outra empresa, é isso mesmo? Isso, a Maker Studios é a maior network de YouTube do mundo. Então a gente se uniu para poder criar a maior network do Brasil. Então ao invés da Maker simplesmente vir para o Brasil e montar a Maker Brasil, ela percebeu que valia mais a pena se associar a gente. Então nós criamos a Paramaker, entendeu? Que é realmente para fazer um trabalho voltado para o mercado brasileiro, para mudar o mercado brasileiro, feito por brasileiros, porque todos que trabalham na Paramaker são brasileiros. Mas essa iniciativa veio de vocês ou de lá? Veio da gente. Foi engraçado, porque é uma trajetória louca. Assim, eu comecei com um contato de uma funcionária bem pequena dentro da Maker e consegui levar aquele contato até o fundador da Maker. E a gente teve 1 hora para fazer uma apresentação para eles, né, para tentar convencer por que eles deveriam, ao invés de vir para o Brasil, investir na gente. E foi uma apresentação que eu suava frio bastante antes de começar, mas que deu muito certo. E aí a Maker falou, olha, cancela todos os planos pro Brasil, vamos fazer tudo por esses caras. E aí foi que nasceu a Paramaker. E na Paramaker, quem acompanha sabe que já tem vários vlogs ou canais do YouTube que já são bem famosos, né? Tem, claro. Tem o da Luli, se eu não me engano. Tem muitos, tem muita coisa, né? Muita gente que surgiu logo em seguida, a minha e ao PC, que hoje em dia estoura, tem a Kéfera, que é sensacional, o Cauê Moura, que é sensacional, tem o Galo Frito, tem o 5 Alguma Coisa, que é um canal do Medeiros também do Galo Frito, tem o Castanhari, com o canal Nostalgia. Então, assim, é muita coisa que nasceu, continua nascendo no YouTube. Tem muito canal que está nascendo agora, que vai ser o novo fenômeno. Entendeu? Um canal que vai nascer daqui a 6 meses vai virar o maior canal do YouTube brasileiro. Porque isso é normal. Os canais se renovam. Porque você tem uma busca constante por novos conteúdos. Então os canais têm que se reinventar e vão surgindo coisas novas que vão atraindo o público. Isso que é legal no YouTube, né? Não tem aquela coisa do tipo uma emissora que controla. Você tem sempre rotatividade. E isso é muito bom para o público e para quem produz. Pô, que bacana. Eu sei que o seu livro, quem editou foi o Rafael Dracon. Sim. O Rafael Dracon, ele é coordenador do selo Fantasy da Leia. Você não é do selo Fantasy. Não.
Da Casa Palavra. E como que rolou essa história? Eu sei que tem até Harry Potter no meio. Cara, eu comecei a escrever o livro há 2 anos. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a escrever. E eu não pretendia publicar. Eu tava só escrevendo porque eu achei que era um momento que merecia ser contado e eu não queria esquecer. E eu achava que aquelas histórias de bastidores estavam muito recheadas de conteúdo e que precisavam ser ditas um dia. Então eu comecei a escrever. E quando eu conheci o Dracon, não tinha nada a ver com o livro. Assim, ele virou meu amigo pessoal e eu falei pra ele, eu já tenho, sei lá, 80 páginas escritas e tal, mas achei que eu nunca fosse publicar. Posso te mandar? Pra você ver o que você acha? E aí quando eu mandei pra ele, ele leu, ele falou, cara, eu li as 80 páginas, não consegui parar de ler, termina esse livro, escreve até o final, porque a gente precisa publicar esse livro, que vai ser muito bom. E aí eu confiei no Dracon, falei, bom, então beleza, então eu vou escrever. E aí comecei, meti o pau, escrevi, e aí nasceu o projeto. Mas o Dracon foi uma peça fundamental para isso ter nascido. Pô, que legal, cara. Parabéns, viu, pelo seu livro, ele é muito bom mesmo. Eu gosto porque ele segue uma narrativa bem cômica, né? Eu sei que você não tenta ser cômico, mas É porque, realmente, eu não tinha intenção. Quando eu tava escrevendo, eu não queria ser engraçado, não queria que fosse um livro de comédia. Mas era inevitável, porque ele tem uma pegada meio não faz sentido de ser. Então eu acabo colocando determinadas piadas, determinadas sátiras e agulhadas, né, que eu dou em alguns assuntos, que o público do Não Faz Sentido acaba entendendo. Até porque uma coisa que eu recebi muito feedback foi a galera falando assim, putz, eu leio ouvindo sua voz, porque tá tão acostumado a ver o vlog, tá tão acostumado a me ver na internet falando sem parar, que ele lê imaginando que eu tô falando. Então uma coisa que eu quis fazer foi, eu quero escrever um livro que tenha meio que uma pegada de vlog, que fale com o público. Então muitas vezes eu falo com o cara que está lendo, né? Eu escrevo e falo, não, você mesmo está lendo. E começo a me comunicar com o cara que está lendo. E eu acho que esse é um dos atrativos do livro, né? As pessoas veem um formato de vlog ali presente no livro. Pô, que legal. Você diz no livro que... Você diz exatamente assim, se eu não me engano. Imagina ele na lista dos best-sellers, né? Alguma coisa assim. E hoje ele já é best-seller. Ele já está há algumas semanas na lista dos mais vendidos da revista Veja, na lista de não ficção. O que você acha disso? Surreal, cara. Surreal. Eu faço uma piada dessa no livro, né? Que eu falo... Eu não sei como que vão categorizar o livro. Se vai ser autobiografia, se vai ser autoajuda. E eu ficava meio... Putz, eu não queria que fosse nenhum dos dois, né? Porque não é uma biografia. De fato não é. É uma história de um projeto, não da minha vida. E não é um livro de autoajuda também, porque não tem nada de siga seus sonhos e, enfim. Então eu fiquei meio, cara, como é que vão categorizar? Aí eu boto lá, né, pô, tomara que seja com best-sellers, que aí eu vou ficar muito feliz de dividir a prateleira com Crepúsculo. E realmente aconteceu, assim, tem várias pessoas mandando foto que mostra lá, olha aqui o que aconteceu, meu livro e do lado 50 tons de cinza, assim, ou Crepúsculo. Tudo a ver, né? Porque tá na categoria de best-seller, então... Sim. Cara, não imaginava, nunca fui esperar que um livro... Uma coisa é você fazer vídeo viraliza, mas outra coisa é você fazer um livro que custa dinheiro, entendeu? Você não sabia se o público ia comprar ou não. E ver esse sucesso, 3 semanas seguidas na lista da Veja, sério, eu não poderia imaginar, de fato. Assim, abro a lista e falo, não, agora vai ter saído, ainda tá lá. Eu falo, putz, como é possível ainda, já cara? Já tá um bom tempo, né? 3 semanas seguidas é um puta número, né, sim, cara? É fenomenal, assim, pra mim. Eu fico analisando e fico meio... A minha mulher mesmo fala, né, que às vezes parece que você não tá percebendo o que tá acontecendo, porque eu meio que não percebo, assim, eu fico meio atônito, meio... Como assim? Eu fico com pouco tempo pra realmente sentar e pensar, puta, que legal, sabe? Então eu tenho que trabalhar mais isso, pra conseguir sentir mais. E você já sabe que foi o grande sucesso da Bienal, né? Sério, cara? Foi. A gente passava aqui no stand da Leia, no início tinha uma pilha enorme. Hoje você já não vê mais nada, eles tiveram que colocar a Guerra dos Tronos no lugar do Felipe Neto. Sério? Porque vendeu tudo. E no IBA também, que é de conteúdo digital, livro digital, tá vendendo pra caramba. Que bom, né? Cara, isso é realmente incrível, assim, eu nem sei o que falar, porque eu nunca imaginei, assim, eu perguntando para as pessoas falando, vai vender, mas vai vender normal e tal, vai ser uma venda normal. Tipo, eu fiquei analisando alguns livros, né, do Anderson Silva, que é muito mais famoso do que eu. Sim. E tal, o Pony e tal, e eu ficava, caraca, pô, é difícil vender livro no Brasil. Né? Não é simples, não é você lança um livro e vende 500 mil cópias, quem vende isso puta best-seller gigantesco. É muito raro. Então eu comecei a ficar meio preocupado, assim, puta, será que vai vender?
Então, assim, ver isso acontecendo, eu fico alucinado, assim, caraca, como é possível? E, além de Chiquititas, quais são as suas referências? Chiquititas, eu tinha 10 anos, 9, 10 anos, e foi a primeira vez que eu quis ser ator, né? Então eu pedi pra minha mãe pra eu fazer o teste pra Chiquititas, que eu soube que ia ter, e ela falou, claro, e não me levou. Até hoje, né? Até hoje eu tô esperando minha mãe me levar no teste de Chiquititas. Mas Chiquititas foi, quando eu era criança, foi o que me fez querer ser ator. Então eu sou muito grato ao Chiquititas a ter existido. Eu tenho muitas referências, cara, muitas referências, assim, eu assisto muita coisa. Seriados americanos, stand-uppers americanos, brasileiros também. Então, assim, eu tenho 1 milhão de referências diferentes. O Não Faz Sentido, se você perceber, ele meio que não segue uma linha, né, que já existia. Ele tem uma cara meio diferente. Não tô dizendo que isso é bom, não. Tô dizendo só que tem um jeito meio diferente, né, de fazer conteúdo. Mas quando eu comecei a fazer, minha inspiração maior era o George Carlin. Mas, assim, eu não gosto de falar isso porque ele é Deus. E eu sou, tipo, uma sujeira de unha perto dele, entendeu? Então, ele pra mim foi o melhor stand-upper que já existiu. Eu busco um pouco, assim, de referência nele, mas dadas as devidas proporções. Você tinha um canal no YouTube que você contava mais sobre a sua vida pessoal, não tinha? Tinha. Atrás? Algumas decisões a gente precisa tomar para pensar em que caminho você quer seguir, né? Eu, hoje em dia, eu sou mais empresário do que ator. Muito mais. Então, assim, eu tenho 2 empresas para administrar, são 40 funcionários quase que dependem do que eu faço, né? Dependem do sucesso das empresas. Então, eu não tenho mais tanto tempo e eu preciso mostrar uma imagem um pouco mais madura, né? Um pouco mais ligada ao que eu faço hoje. Então, determinadas coisas eu tive que ir diminuindo. Sim. Caso contrário, eu ia ficar sempre estigmatizado com determinado personagem, determinado jeito, determinado público. E eu precisava tirar um pouco isso e mostrar que eu tenho mais a oferecer do que apenas criação de vídeo. Entendeu? Então quer dizer que Não Faz Sentido vai deixar de existir? Um dia vai. Ainda não. Acredito que ainda vão vir vídeos ou não. Está num processo meio de decisão ainda não está definido. Poxa. Tem uma coisa que eu lembrei. Você fez uma entrevista no programa do Pânico na rádio, acho que foi em 2011, se não me engano. Foi. E o Eduardo Sterblitch, ele falou assim, poxa, mas eu esperava você totalmente diferente. Eu esperava que você chegasse aqui quebrando tudo, xingando todo mundo. Essa entrevista foi um desastre. Foi um desastre. Pra falar a verdade, eu achei muito boa. A resposta que você deu foi muito interessante. Falou assim, mas eu interpreto um personagem. É muito comum as pessoas, elas ficam até, eu pensava que ia ser diferente. Eu frustrava muita gente. Eu frustrava jornalista, eu frustrava público, eu frustrava muita gente, porque as pessoas iam falar comigo esperando Não Faz Sentido, entendeu? Esperando um cara, o Pânico devia achar que eu ia chegar lá e começar a xingar as coisas e falar que Jesus era um babaca, sabe? Eles deviam estar esperando que eu fosse falar um monte de bobagem. E eu não falei, eu sou assim, eu sou um cara calmo, eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara que não faz piada no dia a dia, entendeu? Eu sou um cara muito tranquilo, e isso frustrava as pessoas. E demorou para as pessoas realmente aceitarem que o que eu fazia no Não Faz Sentido era planejado, entendeu? Muita gente até hoje fala, não, isso é mentira, você inventou isso para se defender das acusações de críticas, etc. E não é, quem me conhece sabe que eu sou absolutamente diferente daquele cara. Agora, eu penso que nem ele. Isso é muito legal de falar, né? Porque não é um personagem, ele é um alter ego. Porque ele fala coisas que eu acredito. Eu acho Crepúsculo, tudo que eu falei no livro, eu acho 50 Tons de Cinza, no livro não, no vídeo, tudo que eu falei no vídeo, o que eu penso sobre as coisas que eu falei no vídeo, eu penso realmente aquilo. Sim. Mas eu não me comunico daquela forma, eu sou um cara muito tranquilo, sabe? Então essa é a grande diferença, eu sou um cara calmo. E isso deixava algumas pessoas assim, que nem foi no Pânico, né? De falarem, e aí, tô vendo aí que tu não é nada, não sei o que e tal. Eu não sou, cara. Fazer o quê, né? O seu livro tem uma citação que eu achei muito interessante. É muito difícil não se perder quando as coisas começam a dar tão certo na sua vida. Quem te acompanha há muito tempo acha que talvez isso seja balela, porque a gente te vê como uma pessoa bem centrada emocionalmente, né? Mas o seu livro... Minha mulher tá ali atrás, ela Mas o seu livro conta algumas coisas que mostram o contrário, né? Como que foi lidar com tudo isso e qual é a realidade do que a gente não vê nas câmeras mesmo? Olha, tudo que eu passei, acho que quase ninguém teria conseguido lidar bem com o que eu passei. Assim como eu não lidei bem, né? Eu fui um desastre.
eu fiquei completamente desestabilizado, eu fiquei deslumbrado durante um período, eu fiz um monte de bobagem, e eu não me arrependo de ter passado por essa fase, porque eu precisava, para amadurecer, para aprender, para tomar na cara mesmo, sabe? Às vezes você precisa tomar porrada para poder levantar e saber como fazer para não tomar de novo aquela porrada. Então, assim, eu sempre tentei mostrar isso. Sempre tentei mostrar que eu era equilibrado, se eu tô mal depressivamente, se eu tô passando por um momento de dificuldade, eu não vou no Twitter e vou ficar, sabe, me martirizando. Meu Deus, a vida é isso. Ai, que dia bom pra morrer e tal. Não vou fazer isso. Eu vou sempre tentar mostrar uma postura mais profissional, né? Até porque hoje em dia, principalmente, como eu falei, tem 40 pessoas, 40 famílias que vivem, né, do que recebem ali nas coisas que eu construí. Então eu não posso me permitir cair dessa forma. Mas eu passei por momentos muito difíceis, depressão e tal, e hoje em dia também não é fácil. Depressão, muita coisa acontecendo. Então eu tento lidar da melhor maneira possível. Uma das maneiras que eu construí foi me ficar completamente recluso. Saio de casa, sabe? Tenho muita dificuldade de ir para uma festa ou coisas do gênero. Então algumas coisas na minha vida eu simplesmente perdi. E você pretende lançar um outro livro, talvez contando uma ficção ou continuando essa história? Olha, eu quero escrever outro livro, mas não é pelas vendas. Eu quero escrever outro livro porque depois que eu parei de escrever, que eu terminei o livro, eu fiquei sentindo falta. Foi um momento muito legal, sabe? De poder escrever, de poder ficar de madrugada escrevendo. E às vezes eu lutava, assim, eu ficava, não quero escrever e tal, mas aí eu ia lá e escrevia. E eu sinto falta de escrever, foi um momento muito bom pra mim. Então eu quero escrever de novo porque eu quero escrever. Eu só não sei ainda sobre o quê. Porque o livro do Não Faz Sentido é um livro único. Não dá pra fazer Não Faz Sentido 2, a Volta do Jedi, entendeu? Tem que ser alguma outra coisa que eu ainda não sei o que vai ser. Vou escrever como seguir seus sonhos e se fuder. Talvez você possa dar uma de Augusto Cury também. Não conseguiria escrever, cara. Não. Imagina um garoto de 25 anos te dizendo que você pode fazer. Siga seus sonhos, né? Tá certo, então. Esse foi o bate-papo com o Felipe Neto. Espero que todos tenham gostado. Obrigado, Felipe. Foi um prazer imenso. Valeu, meu querido. Um prazer aí. Um abraço pra todo mundo.